Há 12 anos atrás surgiu um dos maiores mistérios de Minecraft por conta do canal misterioso chamado OG Root, que na época repercutiu bastante na comunidade de Mine, principalmente lá nos Estados Unidos. E bom, neste vídeo eu vou mostrar como está todo esse mistério depois de todo esse tempo que passou. Será que finalmente após 12 anos tudo foi resolvido? Tudo começou quando um usuário desconhecido no Reddit mandou uma mensagem, onde havia um link que levava a uma imagem. E olhando a imagem dá pra ver um mundo de Minecraft e um Steve meio esquisito de fundo, e o que parece ser um link. Porém, não dá pra ver muito bem, né? Mas se aumentar o brilho da imagem, dá pra ver que definitivamente aquele não era o Steve que conhecemos. E é possível ver também o link completo, que nos leva a uma página do SoundCloud, onde aparecem umas faixas de áudio. Os usuários da comunidade já sabiam que aquilo era um possível mistério e que haveria várias criptografias. Então, eles analisaram os áudios e perceberam que os áudios estavam distorcidos e que parecia estranho meio que de propósito. Porém, até aquele momento não dava para saber o que os áudios escondiam, até que resolveram olhar os áudios no espectrograma, o que revelou uma palavra, Silent Raven, que significa corvo silencioso, né? E também um link onde mostra uma imagem bem estranha, dizendo o corvo está observando. Com essas três pistas, a comunidade foi levada de volta para o Reddit, onde o usuário Toxic Popcorn compartilhou uma mensagem que foi enviado para ele pelo Road Root. Nessa mensagem havia uma imagem, né, que mostrava um link que levava direto para um blog no Tumblr, que se chamava Shadows of the Past, Sombras do Passado. Só que esse blog, ele não mostrava nada na época porque estava protegido por uma senha secreta, até que resolveram utilizar aquela mesma palavra descoberta antes, Silent Raven, para ver, né, se desbloqueava o blog, e bom, funcionou. O que acabou levando a comunidade direto a outra imagem, onde dá para ver a mesma figura estranha, né, que parecia o Steve, daquela primeira imagem, só que dessa vez em um outro ambiente. E se você der uma olhada melhor na imagem, você verá em cima dessa figura uma mensagem, escrito "Nós somos a resposta". Porém, ainda na mesma imagem, havia um código Morse escondido na direita, que quando revelado, mostrava a assinatura do Old Roach. Os usuários continuaram pesquisando e acabou surgindo outra imagem onde novamente aparece um Steve, só que borrado, com uma sequência de letras em cima e embaixo. Porém, essas letras estavam todas embaralhadas. Mas analisando essa sequência, os usuários perceberam que aquilo se tratava de uma cifra de César, e com isso a sequência de cima revelou uma mensagem: "Nós estamos esperando". E a de baixo revelou um link para um site de print chamado Inger, que mostra uma print onde aparece um poema estranho, que tinha várias palavras modificadas e juntando todas elas formam a frase "A verdade está escondida", o que fez a comunidade perceber que podia ter bem mais coisas escondidas que o próprio Old Root não havia revelado. Mas enquanto uma parte da comunidade trabalhava para resolver o mistério, uma pequena parte queria atrapalhar todo o andamento do mistério, colocando pistas e códigos falsos somente para atrapalhar e atrasar tudo, infelizmente. Mas mesmo assim, a comunidade seguiu tentando desvendar esse mistério e acabaram descobrindo uma pista, uma imagem contendo códigos binários. Porém, por conta da distorção, não dava para saber o que tinha escrito. Mas um usuário chamado Crate Muncher teve uma ideia de aplicar uma técnica de força bruta, que revelou uma sequência de caracteres novamente. Então resolveram inserir essa mesma sequência naquele site de prints em que eu falei anteriormente, o que levou para uma imagem contendo mais pistas. Novamente a mesma figura do Steve aparece, só que dessa vez mostrando alguns códigos ao lado. Códigos esses que são hexadecimais. Traduzindo os códigos, a comunidade descobriu um link que novamente deu mais pistas para o mistério. E pela primeira vez a imagem é mais nítida, e é possível ver o Steve em uma ponte e logo à direita aparece aquela mesma frase de antes:
Nós somos a resposta. E também na esquerda aparece um novo código Morse, que após ser revelado mostra a palavra decepção. Porém, isso não tinha muito significado, então a comunidade ficou esperando por mais pistas e começou a ficar procurando qualquer coisa que o Woodroot estivesse revelando. Mas quando os usuários menos esperavam, do nada o Woodroot posta mais de 3 imagens misteriosas que revelam mais pistas para a comunidade. Mas infelizmente a comunidade acabou não conseguindo desvendar o significado. Tentaram de tudo, hexadecimal, código binário e por aí vai, mas nada resolvia. Então eles ficaram um tempo sem respostas, até que por acaso um usuário do Reddit encontrou um vídeo no YouTube do próprio Woodroot, que tinha uma música chamada Tiptoe Through the Tulips. E no início do vídeo não dava para notar nada que fosse estranho, parecia normal até, mas ao longo do vídeo várias imagens piscavam na tela, mostrando frases que a gente chegou a ver outras vezes ao longo desse mistério. E algumas novas, como "Ele roubou meu rosto" e "O Corvo está observando". Como a comunidade sabia que os áudios anteriores no espectrograma acabaram revelando algo a mais, eles resolveram utilizar novamente, só que nesse vídeo, o que mostrou assinaturas digitais do próprio Woodroot, revelando que de fato podia ser dele o vídeo. O vídeo em si revela mais algumas pistas, mostrando que parecia ser 3 mundos diferentes, como um mundo que tinha uma mina abandonada, outro mundo que tinha um templo feito de melancia e o último mundo que mostrava um sistema de caverna profunda. A comunidade continuou estudando todas essas novas pistas, mas nada trazia uma explicação que desse continuidade para o mistério, até que um dos investigadores da comunidade chamado Purple Plant acabou recebendo uma mensagem no SoundCloud de um usuário chamado Nevermore, que dizia: "Observando das sombras, esperando". Passou mais alguns dias e novamente o Purple Plant recebeu outra mensagem, só que dessa vez era diferente, porque aparecia uma pessoa real falando: "Olá, amigo". A comunidade então resolveu continuar seguindo novas pistas que levaram eles a uma página secreta, que mostrava a palavra perception, percepção. Porém, essa palavra piscava e se distorcia. E esperando um tempo, ali revelava a segunda palavra, deception, decepção. Então, ainda naquela página, resolveram olhar o código-fonte, o que fez a comunidade descobrir mais uma pista, que era uma frase dizendo: "Nós somos a resposta divina". Porém, não foi somente isso que eles descobriram. Depois de destacar algumas letras do código, acabou revelando um símbolo, que era o mesmo do Woodroot. Seguindo essa pista, o código-fonte levava a um link escondido, que revelava uma imagem com a frase "O que eu sou", seguida de várias palavras embaralhadas que faziam a referência à pintura da Tempestade no Mar da Galileia. Esse quadro também estava desaparecido na vida real desde os anos 90. Isso causou uma confusão em toda a comunidade, porque ninguém sabia o porquê o Woodroot iria querer comparar seu mistério com um quadro famoso que estava desaparecido. Então a comunidade começou a tentar procurar pistas para entender. Enquanto isso, o Purple Plant novamente recebeu uma mensagem que dessa vez estava escrita com cifra de César, que quando traduzida revela o seguinte: "Se deseja conhecer o futuro, primeiro entenda o passado". Isso levou a um dos grupos de jogadores da comunidade a querer rever tudo que havia descoberto até ali, em busca de algo novo, mas não deu em nada. Porém, eles acabaram encontrando mais umas pistas, que ajudavam mais um pouco a resolver o mistério. Em uma das imagens, havia 2 mensagens. A primeira era: "A diversão apenas começou", e a outra era: "Escondido por dentro". Por conta que eles tiveram que aumentar o brilho na imagem, a comunidade descobriu que o Woodroot utilizou de uma técnica avançada de esteganografia, que permite você ocultar uma imagem dentro de outra. E ao descobrirem isso, acabaram descobrindo em que uma imagem havia uma grade de palavras, com um monte de letras aleatórias. Porém, isso não indicava muita coisa, então eles tiveram que continuar tentando achar um sentido nisso tudo. E também achar respostas a cada dúvida que aparecia com as pistas, que aumentavam mais e mais.
Depois de um tempo procurando, eles encontraram uma nova pista, que levava a um GIF corrompido, através de uma sequência de criptografia de binário à base 64, que mostrava a frase "Lembra-se". Mais uma vez, Old Root mandou uma mensagem, que havia dois códigos divididos em duas partes, para a comunidade decifrar, né? E em uma das partes dos códigos havia a frase "A tempestade no mar da Galileia". Já a outra parte ajudou a fazer com que aquela grade cheia de letras finalmente tivesse algum sentido. O que fez a comunidade ir para a próxima pista, que mostra uma imagem com a frase: "Se deseja conhecer o futuro, primeiro entenda o passado. Boa sorte". Só que ainda nessa mesma imagem, se você ajustar o brilho, vai dar para ver uns símbolos ocultos lá embaixo, que correspondiam a números e letras específicos que, quando organizados de maneira correta, revelam mais duas frases. Esqueça seus sentidos materiais. Abra o olho da sua mente. Foi aí que a comunidade se ligou que não era mais apenas códigos em que o Old Root mandava. Novamente surgiu mais uma pista para a comunidade, com outra imagem, dizendo: ele não poderá ver, ouvir ou se comunicar. Ele será praticamente um cérebro morto. O que gerou muitas dúvidas e deixou a comunidade confusa. Passou um tempo curto e o Old Root começou a postar um monte de mensagens diferentes, onde cada uma delas mostrava tipos de códigos diferentes, como código binário, hexadecimal, cifra de César e por aí vai. Além de tentar colocar também padrões escondidos em cada uma das imagens, o que fez a comunidade achar que finalmente estava muito perto de uma possível revelação de todo o mistério. Só que infelizmente o criador, o Old Root, tinha planos diferentes e postou um vídeo no Reddit dizendo: "Torne-se vazio, torna-se sem rosto". E foi aí que ele postou o que ficou conhecido na comunidade como a imagem final, que virou um arquivo que até hoje não foi resolvido. Na imagem dá até para ver o mesmo símbolo do Nevermore e algumas palavras embaralhadas, que não tem muito sentido. Mas isso não foi o suficiente para seguir no mistério. E até hoje esse mistério permanece sem solução. E bom, espero que tenham gostado desse vídeo e desse mistério. Se puder me dar aquela força se inscrevendo, eu ficaria grato. E valeu!